De repente, pensando na experiência maravilhosa que tivemos nesta classe a semana passada, eu preparei outra coisa, porque acho que devemos voltar. Éramos tão poucos. Era eu, o Fernando, a Celeste, esta querida irmã que toca também o seu instrumento, e nós estamos muito gratos, o senhor que veio da Suíça, nosso querido amigo, e tínhamos também, mais atrás, o César. Ou seja, éramos apenas 7. Lembro na altura, eu disse, somos tão poucos, e o Fernando terá juntado, somos poucos, mas somos bons. Disse ele. Então o título que eu dei a esta meditação é baseada em Êxodo 20, capítulo 20 e verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Porquê é que eu falei desta experiência do sábado passado? Porque éramos tão poucos e foi uma lição, para mim, também conseguida, porque se levantaram alguns problemas que nós discutimos entre nós, e o principal fator que me chamou a atenção e na qual eu continuei a pensar durante a semana, daí eu ter mudado o culto, foi que, ao comentarmos que os egípcios cultuavam, segundo o autor da lição da Escola Sabatina, mais de 1500 deuses, há uns grandes, outros mais pequenos, outros médios, mas mais de 1500, surgiu a ideia de voltarmos aos dias de hoje, ou fixarmos nos dias de hoje, e tentarmos encontrar a diferença, se diferença havia, entre o culto que os egípcios faziam aos seus deuses, tudo deuses inventados, e para isso contaram sempre com a preciosa ajuda voluntária de Satanás, porque Satanás está atrás de todos os deuses falsos. Só há um Deus verdadeiro e um único inimigo de Deus, Lucifer. Mas é Satanás. É a antiga serpente. É Lucifer. É o pai da mentira. É o nosso destruidor, nosso inimigo principal. E constatamos uma coisa curiosa: se os egípcios tinham mais de 1500, de repente descobrimos na classe, sábado passado, que Portugal, um país tão pequenino em relação ao Egito, uma população tão reduzida, 10, 11 milhões neste momento, para a ajuda dos nossos queridos imigrantes, batíamos o recorde. Tínhamos mais deuses que os egípcios. Isto é aterrador. Isto é simplesmente de pensar seriamente. Nesta comparação e na reflexão a que isso nos levou, eu penso que foi pouco, sermos tão poucos no sábado. Era uma classe pequenina, era a mais pequenina das 4. E por isso, e só por isso eu chamo a vossa atenção esta manhã. Estamos cheios de santos, santinhos e de santões, isto para além dos bíblicos, os tradicionais, Santo António, São João, São Pedro,
estou a apoiar que vem isso aqui, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra, de gesso, de barro, uma grande parte feitos de madeira. Eles são tantos, muito mais comuns. Quando cheguei a Leiria, em 1984, naquela estrada, quase em linha reta, que vai de São Jorge, Porto de Mós, a caminho de Alcobaça, eu contei 5 oficinas de santeiros, em 1984. Ou seja, Leiria era uma terra de fazedores de santos. Mas não são só os santos. E as santas? Oi, irmãos, as santas, as santinhas, sobretudo as marianas, eram precisos centenas de dedos para as nomear, porque são tantas. Imaginem a Senhora do Ó, a Senhora da Ajuda, que é da minha terra, não ajuda ninguém, ok, passemos. Mas, o que é um facto é que todas as nossas terras, todas as nossas freguesias, do Minho ao Algarve e nas ilhas, todas têm as suas santas. E quem não tem, fica muito decepcionado, anda muito triste e desanimado. Então não temos ninguém. Toda a gente tem, nós ricos não temos. Bom, então se não temos, e que tal se inventássemos? E como todas são inventadas, por que não tentar também a nossa santa? E vamos dar um exemplo. A jovem Maria Adelaide, que nunca ouvi dizer que ela fizesse mal a ninguém, mas também não me consta que ela tenha feito bem a muita gente, era uma jovem crente, morreu nova, solteira, dizem virgem, tudo bem. E, como toda a gente, morreu, foi feito um funeral. E foi sepultada numa campa, como toda a gente. Uns anos depois, aquela campa e outras campas foram abertas para limpar, tirar as ossadas e dar lugar a outros, porque o cemitério estava a ficar pequeno e era preciso campas livres para os próximos clientes. Qual não foi o espanto do coveiro que, ao descobrir o caixão todo desfeito, em pó, vê uma pessoa intacta, um bocadinho escura, mas a pele, cobrindo os olhos, normal, tal e qual como no dia em que tinha sido enterrado uns anos antes. Ou seja, a jovem tinha virado uma espécie de egípcio, a quem tivessem embalsamado, não foi o caso, e ela estava ali incorruptível. Pronto. A freguesia tinha encontrado a sua santa, Santa Maria Adelaide. É a freguesia vizinha da minha, que não tinha santa, agora tem. E tem uma santa para a qual correm milhares de pessoas todos os domingos. E para lá correm os passos, e para lá correm as preces, e para lá correm os euros, e para lá correm as velas e as flores. E aquilo é ver autocarros espalhados por tudo quanto é canto. E a freguesia de tenho que procurar, temos esquecido o nome agora, Arcozelo, tornou-se, porventura, uma das mais ricas freguesias de Portugal.
E são rios de dinheiro aquilo. São postos ali todos os fins de semana fortunas naquela capela. No verso 4 diz o texto sagrado escrito pela mão de Deus, pelo Deus de Deus em pedra: não farás imagem de escultura. E os irmãos me dirão: mas para que o irmão René nos está a falar em imagem de escultura? Nós, adventistas do sétimo dia, claro que nós não temos saber disso para nada. Seria para nós uma fraqueza baixarmos a este nível da adoração de imagens. E, portanto, isto não constitui para nós um problema. Seria uma estupidez cair nesta armadilha tão básica, tão primária. Mas, não cantemos vitória. Temos outros deuses. Há 50 anos atrás, irmãos, 60 talvez, estava a ciência a multiplicar-se tranquilamente. E nessa altura não havia computadores, não havia tabletes, telemóveis, smartphones, toda uma legião de consolas que consolam a juventude. E no que é que essas coisas, contra as quais eu não tenho nada, eu não estou a dizer nada contra, atenção, mas como é que essas pequenas coisas se transformaram em deuses modernos? Em que é que essas coisas podem eventualmente estar ligadas à nossa vida e tornarem-se de úteis a uma quase aberrante simpatia que nos faz perder horas e horas e noites são pequenos deuses. Há uma rainha, Deusa Mãe, a que nós chamamos vulgarmente internet. Então, dirão meus queridos, então, mas isso não é útil? Não está a ser a base da nossa sociedade, da nossa maneira de comercializar, da nossa maneira de trabalhar, da nossa maneira de obter informações, de nos instruirmos? É tão prático, é tão útil, faz tanta falta. Irmãos, eu não estou a dizer que todas estas coisas não são úteis. Não me façam dizer, eu não digo. Não estou a dizer isso. Mas Deus diz: não te encurvarás a elas. Uma coisa é nós termos um objeto útil. Reparem o que diz, parafraseando nesta entrevista, não cansei de falar nisso, mas estou-me a lembrar daquela análise que Isaías faz, que um homem vai ao bosque, traz um pau de madeira, corta-o, faz a comida com ele, conforta-se aquecendo os joelhos diante da lareira com o pau, e sobrou um bocadinho de pau. E o homem tem jeito, tem os fogões, tem os martelos, tem as ferramentas, e vai dali, começa a descascar aquele bocado de madeira e dá-lhe uma forma quase humana, e vai daí, coloca-o diante de um altar, e a partir desse dia ele começa a ajoelhar-se e a falar com o pau. É Isaías que conta isto. Ou seja, da mesma maneira com que ele fez a comida, arranjou um Deus. Os adventistas, nos anos 50, 60, foram ver, como eu vi, não estou excluído, fiz parte, vamos ver os 10 mandamentos no cinema. E depois fomos ver o bem número, e depois fomos ver a vida de Cristo, pela Páscoa.
E chorávamos, irmão, mas porque aquilo era um choro contínuo, não olhar para o lado, as lágrimas de uns e de outros corriam pela cara abaixo. E para nos desculparmos, quando saímos dos cinemas, dizíamos, é quase igual ao texto bíblico, tem coisas até parecidas, era quase igual. Hoje, nós vemos toda a porcaria que nos querem mostrar. É o crime, é a violência, é o sexo descoberto, é o sangue a correr. E nós vemos aquelas coisas todas e nem sequer estamos aí, nem a consciência nos acusa. Levantamos e vamos dormir depois de ter visto todos aqueles belos programas que a televisão nos quer mostrar. Eu voltei a Portugal 4 anos depois do 25 de Abril. Eu nem queria acreditar naquilo que via. Uma manhã, chego de autocarro à Praça da Batalha e vejo uma série de bancas expostas na Praça da Batalha, nas mesas, com toda a sorte de revistas pornográficas. E para mim, o que me chocou, ou o grave da situação, não foi dar estarem ali, porque o homem tinha uma licença para vender revistas. Ok, tudo bem. Era estarem a folhear essas revistas crianças de 8, 10, 12 anos. De olhos espantados, boca aberta, e a vida que vi. Foi preciso chegar a Portugal para ver jovens drogados no passeio lavarem-se, regalar os olhos com os espárragos do livro. Foi preciso descobrir que as pessoas já não precisavam de ser educadas, que as pessoas estavam arrogantes, muito cientes da sua... Chegar à liberdade, chegar à igualdade, éramos todos iguais. Agora podíamos responder mal uns aos outros, agredirmos uns aos outros verbalmente, podíamos ver os empregados responderem mal aos patrões. Mas Portugal é este, não era Portugal que eu deixei há 20 anos atrás. Tinha já Portugal 20 anos atrás. Bom, tudo isto, esta liberdade, esta igualdade, esta nova vida, muitas coisas melhoraram, mas quase tudo nos está a afastar de Deus. Quase tudo nos está a afastar de Deus. Tudo tende a nos aproximar do inimigo. Tudo tende, ou favoriza, ou ajuda a nos aproximar do inimigo. Cada dia, quase todos os dias, surgem novos deuses. E não vêm rotulados como tal. Trazem uma roupagem maravilhosa, moderna, mas escondem qualquer coisa. Estamos ainda falando na classe, por isso é que eu achei que foi um sábado maravilhoso, obrigado, irmãos. Estamos a falar na classe e, de repente, falamos que os novos deuses podem estar na nossa autossuficiência, na fama, no sucesso, na moda. E o irmão Fernando está aqui presente, que não me deixa de mentir e vai confirmar. Apontou com o dedo indicador direito para a gravata dele. Lembras-te, Fernando? Repete para a classe aquilo que disseste, se te lembras. Esta gravata pode fazer-me pecar. E não é que ele tinha razão, irmão. Ele tinha razão. A moda pode perfeitamente afastar-nos de Deus progressivamente até chegarmos ao não retorno. Então nós não podemos ir aos chinocas comprar uma gravata por 3 ou 4 euros. Podemos ou não podemos? Porquê é que vamos dar por uma gravata 150 euros? Claro que ela é de seda italiana, seda pura, um padrão bonito, não é?
e depois por trás tem uma grife que ninguém vê, está virado ao contrário, tem uma grife que ninguém vê. Em 1970, no início de 70, eu vestia um fato que tinha uma grife Pierre Balmain. Já ouviram falar? Pierre Balmain. Já não o comprei, foi-me oferecido. 3 no mesmo dia, 3 fatos. 2 de Pierre Balmain e um de Ted Lapidus. Não sei se já ouviram também falar deste nome. Ted Lapidus. Eram, na altura, os reis incontestáveis da moda. Eram eles que ditavam a moda. Estávamos a terminar com os fatos com a calça em boca de sino e o meu Ted Lapidus era um fato estreito, lã, qualidade espetacular, e o casaco era uma jaqueta que ia até ao pescoço, com 8 botões e uma gola à mão. Não sei se se lembram. Esse estilo passou também, pronto, já, porque são estilos que vêm e duram um pouco, depois passam. A verdade, sou eu que o estou a afirmar, porque fui protagonista, é que eu me sentia vaidoso com aqueles fatos vestidos. As pessoas olhavam para mim. Modéstia à parte, eu tinha uma figura de figurino, pesava 70 quilos, nem isso, 68, 68. Tinha 1,82 m, eu tenho muito, não sei porquê, estou muito pequeno, mas tinha uma boa presença, e então com aquele fato vestido, eu tornava-me um figurino. Era como se andasse na passarela. Tinha cuidado da maneira como caminhava, levantava a cabeça, endireitava as costas. Resumindo, eu estava todo vaidoso com os meus fatos. Estupidez. Eu era a mesma pessoa. Nada tinha mudado. Por andar com os tacos de alguém que era famoso, eu mudei alguma coisa? Não mudei nada. Mas o facto é que aquilo seria o quê? Seria vaidade? Seria... Pensar que nós gastamos uma fortuna em coisas que nos dão prazer, num hobby, e depois, ao sábado de manhã, quando eu passo a coleta, temos uma notita pequena para lá pôr. Atenção, estou a falar por mim, não quero ofender ninguém. Mas em relação ou em proporção àquilo que nós nos proporcionamos para o nosso prazer, um dia fez-se um apelo na Igreja de Canelas para dar os bancos, que eram bancos de madeira, eram bancos estofados, como são as nossas cadeiras hoje. E pediu-se um orçamento, eu não sei se já me lembro, uma pequena fortuna. E havia um irmão que manifestamente se opunha. Devemos para ser humildes, com coisas simples, isto aqui não é para vaidade, isto aqui não é para orgulho, nem para... E alguém, não estou a citar nem quem disse, nem quem repreendeu, disse: não, mas o irmão tem um salão que custou quantos? 16 contos ou 18 contos, quanto é que custou o seu salão? O seu salão é mais importante que a igreja, é? Fiquei aqui todo para o resto da minha vida, ainda hoje me trabalho. Tudo isto nos leva a quê? Nos leva a uma situação que não tomarás, verso 7, o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós dizemos, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ninguém corre esse perigo. Dizemos nós, não é? Portanto, não temos imagens, não nos encurvamos às imagens, não adoramos ninguém nem nada falsamente, não temos problemas nenhum. Então, vou-vos
estai atentos um minutinho, mais atentos que o que estiveram até agora. E ouçam bem aquilo que eu vos vou dizer e cada um pode encaixar na sua vida, na sua maneira de estar, na vida, aquilo que eu vou anunciar. Quando nós dizemos algo que não deveríamos dizer, pecamos. Ouviram bem, não é? Eu vou repetir. Quando nós dizermos, seja o que for, algo que nos apeteça dizer, temos que fazer atenção, porque corremos o risco grande de pecar. Mas quando nós não dizemos aquilo que deveríamos dizer, é Ellen White que diz isto, pecamos. Quando nós dizemos só meia mentira, a chamada mentirinha piedosa, que não prejudica ninguém, que não faz mal a ninguém, que é nudina, pode até eventualmente ser saborosa e agradável de ouvir, nós pecamos, irmãos, porque Deus não lida com meias mentiras. Da mesma maneira, Deus não aceita meias verdades. Quando nós dizemos só meia verdade e voluntariamente escondemos a outra parte, também estamos a pecar. Quando nós nos calamos diante da injustiça, quantas vezes isso acontece? Mas nós não nos queremos comprometer, não queremos tomar partido, pelo menos publicamente. Então, silêncio. O nosso silêncio é mortal. O nosso silêncio poderia determinar muitas situações positivas, mas nós calamos. Deixamos que a injustiça vença, deixamos que a injustiça domine, deixamos que a injustiça reine. E o nosso silêncio é tão perturbador e pecamos por causa do nosso silêncio. Quando o nosso coração se ensoberbece e ditamos sentenças, frequentemente, e a maior parte das vezes pecamos. Quando estamos diante da pobreza, estamos diante da dificuldade que tem vários rostos, seja necessidades para o alimento básico, seja necessidades para pagar a luz, seja necessidades para pagar a renda. Quando nós temos possibilidades e nos fechamos diante das necessidades, nós pecamos. Quando o Senhor nos diz, sai, mas sai de onde? Sai para quê e sai para onde? O que é que este sai quer dizer? Quer dizer tudo aquilo que os irmãos entenderem que Deus está dando uma ordem, por alguma razão a está dando. E não dá a mesma ordem a todos, nem no mesmo dia, nem da mesma maneira. Mas a nossa consciência, a um dado momento, diz-nos o que Deus nos está a transmitir. Sai. Sabe que Abraão sabia para onde ia? O que é que ia fazer? O que é que ia ser a sua vida uns dias depois? Ellen White diz que Abraão não entendia a ordem de Deus. Mas o que é que ele fez? Sim. Quando Deus esta semana está a dizer ao seu povo no Egito, saí. É curioso
que Ellen White diz que houveram voluntários para sair, que não eram israelitas. O povo de Deus saiu, desculpa-me a expressão grosseira, porque levou um pontapé no rabo. Saiu porque foram obrigados a sair. Saíram porque Deus quis que eles saíssem. Não foram eles que quiseram sair. Eles queriam o fim da escravidão. Mas, se possível, continuar a apreciar os belos melões que a terra de Gósen lhes dava. Então, em que é que ficámos, irmãos? Sim, porque esta manhã estou-vos a colocar numa situação difícil, e peço desculpa, mas é voluntário. É porque eu quero que seja difícil. O que é que nós vamos fazer, então? E agora, pedir-vos um minutinho para estar atentos a esta mensagem, pecamos, e vou ainda pedir uma redobrada atenção para uns segundos para este pensamento, que não são meus, mas que eu partilho e aprovo. Tudo o que nós pensamos, vírgula, tudo o que nós fazemos, vírgula, tudo o que nós sonhamos, vírgula, tudo o que nós dizemos, vírgula, tudo o que somos, tem a ver com Deus. Se os irmãos não se convencerem disso, eu auguro-vos uma vida difícil e um fim problemático. Toda a nossa vida tem a ver com Deus. Então, mas com Deus não é só os dízimos, e ir à igreja ao sábado e qualquer coisinha. Não, irmão. Desenganai-vos. Tomai consciência da nossa total e constante dependência da misericórdia, do amor de Deus. Tudo tem a ver com Deus. O que é que Deus quer que nós sejamos, irmãos? Quer que nós sejamos bons crentes, bons cristãos, bons adventistas do sétimo dia. É isso que Deus quer. É disso que Deus anseia. É isso que Deus sonha, porque Deus também sonha. Frequentemente Ele é traído pela nossa decisão. Mas Deus para nós sonha, projeta, quer e deseja o melhor. Ofereceram-me uma Bíblia há 15 dias atrás. Eu tenho estado curiosamente a lê-la e foi uma Bíblia, eu penso que vem dos nossos irmãos separados. É a versão Almeida do século XXI. É, não é? É. Eu pensei logo que era e não há problema nenhum. É uma versão simplesmente maravilhosa. Porque atual, uma linguagem muito acessível, e enfim, ela diz o que as outras Bíblias dizem, que ela é a versão Almeida do século XXI. E comparei muitas coisas já e está tudo certo, não encontrei nada errado, não há uma falha. Mas ao ler 2 de Coríntios, capítulo 6 e versos 6 a 10, descompre um tema que é simples poesia. É uma mensagem direta de Deus. É aquilo que Deus quer que nós sejamos. É aquilo que São Paulo, que escreve esta carta, também deseja para o seu povo. E vou dizer-vos mais uma coisa. É este povo que eu quero pertencer e com quem eu quero viver. Então, Almeida, século XXI, 6 a 10, capítulo 6 de Coríntios, 2 de Coríntios, diz-nos: nós, em pureza, em conhecimento,
em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém, bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de facto vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que beleza! Que texto simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de me despedir com esta mensagem de São Paulo. E queria que todos nós, esta manhã, nos sentíssemos como que comprometidos, como que obrigados mesmo a sermos este povo que Deus quer. Amém. E se nós repararmos na leitura deste texto, pode depois comparar com a vossa versão, portanto, nesta versão não é igual, bem igual, mas a ideia é completamente a mesma. Eu queria que sentissem que Deus quer uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja que sinta cada um individualmente o mesmo que Jesus sentia, tendo uma terna compaixão por cada necessidade nossa, por cada irmão, por cada irmã, por seus familiares. Teria mais para vos dizer esta manhã, mas não vos quero cansar. Podemos, mensagem final, 2 Coríntios 13, verso 14, desejando que esta seja para cada um de vós uma realidade, não uma palavra, não uma mensagem louca, não uma mensagem vã, não uma mensagem ligeira, não uma mensagem de homens, mas uma mensagem do próprio Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém.